Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical. Esse tempo que nós estamos estudando sobre maturidade, né? E estudando temos feito vários estudos aí, principalmente agora nessa terceira etapa, né? Sobre a questão das relações interpessoais, né? Maturidade nas relações interpessoais. E hoje nós teremos mais uma aula, né? Sobre esse tema, com a pastora Márcia, sobre o uso da língua, né? Uma questão importante aí no nosso relacionamento interpessoal, né? A questão da comunicação, né? E hoje, então, nós teremos a oportunidade de estar conversando sobre isso. Então, vamos estar orando para a gente estar iniciando, e aí, em seguida, eu passo a palavra para a pastora Márcia. Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Escola Dominical, estarmos estudando a Tua Palavra mais uma vez. Te pedimos, ó Pai, que Tu venha estar falando aos nossos corações, possa estar usando a pastora Márcia, através do Teu Santo Espírito, Pai, para comunicar a Tua vontade, a Tua Palavra nos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa estar usando esse momento, ó Pai, para nossa edificação, que nós possamos estar crescendo espiritualmente e colocando em prática tudo que temos aprendido aqui nas nossas vidas, de forma, Pai, que nós possamos estar fazendo a Tua vontade em todos os momentos. Abençoa, Pai, aqueles que estão presentes nessa aula, aqueles que estarão acompanhando o vídeo, que Tu possa estar edificando, Pai, e falando aos corações, Pai. Nós pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Pastora Márcia, à vontade. Deus abençoe. Amém. Eu quero primeiro cumprimentar, né, a todos presentes aqui, todos, e também aqueles que estarão assistindo, né, com a paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Um dia gostoso hoje, um dia fresco aqui em Piracicaba, graças a Deus as chuvas vieram, né? E regar a terra e também refrescar também as nossas vidas, né? Eu falo que essa aula seria dada pela Marilena, né? E ela solicitou que eu pudesse substituí-la, né, na nossa escala aí de professores, e eu aceitei. E foi até interessante, porque na semana passada nós, dentro desse tema da maturidade cristã, falando da maturidade nas relações interpessoais, nós estudamos, né, sobre a sabedoria nos conflitos, né, falamos sobre a história ali de Abigail. Foi muito interessante, ali no texto de 1 Samuel, né, 25, foi muito interessante. E hoje, né, dando sequência a esse estudo sobre maturidade, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema também bem pertinente, o uso da língua, né, trazendo aqui um texto de Provérbio, um texto também de Tiago, e Tiago, ele dá uma ênfase, né, assim, especial, né, ele né, como mestre, eu falo que é ensinar, né, a sua comunidade sobre o bom uso da língua, né? Então, nós vamos refletir sobre esse uso adequado das palavras. Então, quando a gente fala, e Tiago traz aqui, né, esse tema tão pertinente sobre o uso da língua, ele está falando o uso das palavras, né? As palavras que trazem saúde nas relações pessoais, nas relações comunitárias. Começa dentro da nossa casa, né? Nas relações familiares, né? Então, para início dessa nossa conversa, desse nosso momento, eu queria apresentar para vocês uma música que foi a sugestão aqui do autor, né, dessa aula, que eu entrei aqui no site. É uma música que fala: a palavra não foi feita para dividir ninguém. Eu não conheço essa música, né, mas eu vou ler, né, o que ela diz aqui. Ela diz que palavra não foi feita para dominar, destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para a opressão, né, destino da palavra é a união. Palavra não foi feita para a vaidade, destino da palavra é a eternidade. Palavra não foi feita para cair no chão, destino da palavra é o coração. Palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e o mal-estar. Destino da palavra é a construção de um mundo mais feliz e mais irmão. Eu não conheço a música, né? Tá lá no site, né? Entrei aqui para ver dos cânticos religiosos, né? Eu creio que é da Igreja Católica, mas eu achei muito interessante também essa poesia, né? Que fala sobre a palavra. E a sugestão aqui do autor. Então, essa carta de Tiago, ela é marcada aí por assuntos sobre o cotidiano das pessoas, né? Cristãs que devem ser praticantes dessa palavra e não somente ouvintes. Eu falo assim, eu costumo dizer, né? Eu me sinto muito vulnerável, eu me sinto muito à vontade, né? Mesmo como pastora, em reafirmar
que essas lições sobre maturidade cristã, que nós paramos para refletir sobre os textos da Bíblia, sobre histórias da Bíblia, a gente está revendo tudo aquilo que a gente já leu a nossa vida inteira. Eu tenho 20 anos aí, completando 20 anos no pastorado, né? Então todos os textos bíblicos já foram lidos, pregados, mas tem certa hora na nossa vida, momentos da nossa vivência, né? Da nossa história, que nós precisamos mais uma vez, o Senhor está nos chamando e nos chamando a atenção, né, sobre alguns fatos. E eu vejo que esse tema de hoje, né, que eu estive estudando aqui, falou muito ao meu coração, né? Eu falo que não pelos temas, pelos pontos que nós vamos falar aqui, né? Eu vou estar trabalhando 3 pontos com vocês, mas no sentido assim do jeito da gente ser, né? Do jeito da nossa personalidade. Então, muitas vezes nós temos que estar o tempo todo lembrando, né, que precisamos ter o cuidado, né? Fala que é o cuidado com aquilo que nós vamos falar. Né, porque as palavras têm poder. Né? Aqui tem um livro que eu li muito tempo, que eu vou indicar aí para vocês também estarem lendo. Quem já leu, eu creio que muitas pessoas já leram esse livro, é do Don Cossit, né? Ele fala Há Poder em Suas Palavras. É um livro pequeno, né? Não é um livro grande, não é um livro cansativo de se ler, mas ele trabalha muito isso, essas palavras, as palavras que nós falamos, né? Palavras que falamos, né? Mas assim, essa palavra ditas, né? Que tem palavras que não são ditas, né? São guardadas dentro de nós, ficam dentro de nós. Mas essas palavras ditas, nós precisamos ver se elas estão sendo bem ditas, do bem dizer, né? Ou malditas, do mal dizer, né? Então, aqui nós vamos, junto com o Tiago, né? Vamos aqui, ele está nos convidando para essa caminhada aqui nesses textos bíblicos que nós vamos ler. Então, o primeiro texto que sugere aqui é o texto de Provérbios. Se você quiser abrir a sua Bíblia, se ela estiver pertinho de você, se você quiser abrir e ter uma caneta do lado, que vai ter alguns textos que é bom você só fazer uma bolinha, marcar uma setinha, para depois estar lendo. Mas o primeiro texto aí é Provérbios 18, do 20 ao 21, que diz assim, ó, ele vai falar assim, você terá de aguentar as consequências de tudo que você disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, estou lendo aqui na nova linguagem, né? E aqui o texto de Tiago, que é o texto que a gente vai debruçar e vamos estar refletindo aqui. Ele fala sobre o texto, ele vai falar, o tema do texto já é dominar a língua, né? Então, o Tiago já tinha falado aí sobre algumas necessidades, né? Mas aqui ele volta ao assunto, entrando principalmente em maiores detalhes. Ele diz assim, meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Puxa vida, hein? Aí eu fiquei aqui, né, o Valdo, a gente que está aí no ensino, a gente dá aquele temor no coração, né? Olha que responsabilidade. Todos nós cometemos erros, quer dizer, somos passíveis de erro, e a Bíblia fala sobre isso, né? Ninguém é perfeito, somente Jesus, mas ele fala, né? Quem não comete nenhum erro no que se diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeça e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Foi bem radical ele aqui, né? O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Está lá em Gênesis, né, 1:27, né? E aí diz, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como também para amaldiçoar as pessoas que foram criadas
parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, né, minhas irmãs, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água salgada? Ou água amarga? Meus irmãos, irmãs, por acaso pode ser uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Essa é a palavra de Deus, né? E aqui nós nos colocamos diante dela com muito temor, né? Tremor, depois de Tiago aqui me chamar a atenção de que nós que ensinamos temos uma grande responsabilidade, né? Então, eu estou com muito temor e tremor diante de Deus, né? E diante dessa lição que nós vamos aprender hoje, né? E assim, a Epístola de Tiago é considerada aí uma carta universal, pois ela foi escrita aí para todos os cristãos, e aqui Tiago, ele tem esse papel, né? Tiago, eu falo que ele tem esse papel de mestre, né? As palavras têm poder, e ele quer falar dessa palavra, ele quer ensinar a sua comunidade, né? E eu penso assim, Tiago ali diante da sua igreja, diante da sua comunidade, ele falando, olha, talvez estivesse acontecendo muitas discórdias, muito disse-me-disse, e Tiago falou, não, eu tenho que voltar a esse assunto, porque ele já havia falado antes, ele volta a esse assunto, só que agora ele volta com mais peso, né? Aqui, quando ele fala, e eu falo assim que é bem. Eu uso a palavra radical, né? Porque o evangelho é radical, viu, gente? Quando a gente vai trazer algum ensinamento de Jesus, quando os apóstolos também traziam esses ensinamentos, né? Paulo e todos aqueles que o seguiram também, ele usa de uma forma, não fala assim, ó, pode ser, se você quiser. Não tem isso. Hoje nós usamos muito isso, né? A gente pega o livre-arbítrio, né, e usa como se as pessoas pudessem, como se tudo na palavra que é dito, né? Realmente a gente tem o livre-arbítrio de aceitar ou não, mas parece que a gente faz daquilo um pouquinho de. Não dá um ensinamento realmente que fala assim: olha, a vida de vocês, como ele fala aqui, né? Olha, quem comete esse erro, né? E ele continua dizendo, né? Isso aqui é como um inferno. Eu falo aqui, quando ele fala, como fogo que vem do próprio inferno, ele põe toda a sua vida em chamas. Talvez se a gente fosse pregar esse texto, né? A gente ia procurar palavras para traduzir tudo isso que o Tiago está falando, mas o Tiago está falando o que é certo mesmo, né? A nossa boca ela é capaz de incendiar, né? Como a gente tem visto aí na nossa história, né? Essas florestas, nossa Amazônia ali, que por uma fagulha apenas, né, incendeia toda uma floresta, assim é a língua, né? Assim é a língua, assim é o nosso falar, né? Então aqui a gente vai aprender um pouquinho com o Tiago, né? Esse autor chama a si mesmo, né, de mestre, e aqui ele vai nos ensinar. Então, qual é o instrumento do mestre? Qual é o instrumento das pessoas? Qual o instrumento que nós temos para ter diálogo, para viver? É a comunicação, é a fala, né? Até hoje, né, mesmo no mundo daquele que hoje é considerado surdo, né, aquele que é surdo, ele hoje tem os seus sinais porque há necessidade de se expressar, a comunicação, de se comunicar com o outro, né? Então, o instrumento da fala é esse, né? Agente da língua, né? A fala é agente da língua. Então, Barclay, que é um autor, ele as cartas de Tiago, do livro de Tiago no Novo Testamento, né, comentado, ele diz que o instrumento do mestre é a fala, e ele diz assim que a responsabilidade do mestre é o perigoso caráter do instrumento que tinham que usar. Além disso, ele temia que as comunidades se transformassem, né, como Stornione, né, que também é outro autor, que aqui ele cita bastante ele, que ele também trabalha comentários da Bíblia, né? Então ele diz assim, ó, que num ninho de desentendimentos que produzem justiça em vez da justiça que Deus quer. Então o que que é a fala? O que que é essa língua, esse falar, esse não, falar maldito, né? Ele pode provocar, né? Então, nesse contexto aqui, algumas metáforas são usadas para ilustrar o poder da língua. E é interessante, né? Porque ele usa o freio na boca do cavalo, capaz de controlar o animal por inteiro. Interessante isso, né? Aquele freio ali na língua, né? Quando ele é puxado, ele é capaz de controlar o corpo inteiro do animal, né? Ele dá o sinal, né, de pare para aquele animal, de direita, de esquerda, né? Então ele controla todo o animal. O leme
de um barco, né, de uma embarcação, uma espécie de volante da embarcação, que faz com que pequenos e grandes navios cheguem ao seu destino. Eu sempre fui curiosa, né? Eu falei, meu Deus, como um negócio tão pequeno, né? Consegue controlar um navio tão grande. Hoje as embarcações, eu creio que hoje tem muita questão de computador, né? Eu não sei nem se mais existe aquela questão de ter ali o timor, né, que fica ali conduzindo aquele barco ali. Mas também nesses textos aqui, né, tanto no versículo 3, né, quem sabe, né, no versículo 3 e no versículo 4, ele está trazendo esses dois grandes, né, ele usa duas ilustrações de poder, né, que são, que consegue controlar, que são pequenas, tanto né, o freio ali na boca do animal, quanto, né, o leme, mas que conduz a algo que é grande, que é forte, né? Mas aquele ali é o condutor, né? E ele vai dizendo também, nesses dois primeiros exemplos, né, como ele usou, ele enfatiza, mas ele usa também a metáfora do fogo, que aparece característica dos danos causados por um incêndio, né? Então, que também se aplica aí à língua, né, ao falar. Então, depois que a fagulha é lançada, aí não tem mais como conter, né? Depois que se diz, né? Quem lembra aí de algum dito popular, né, que fala sobre a língua, sobre o falar? Vocês lembram? Alguém lembra aí? Que existe bastante ditos popular, né, da nossa avó, da mãe, né, da bisa, que sempre fala a respeito disso, né? Eu lembro muito disso, de que quando a palavra que você fala, depois que você vai, né, ela vai ao vento, né? Ela vai cair conforme vai encontrar, dependendo do coração da pessoa, talvez você não faz na intenção, né? Naquela palavra, não estou falando da palavra maldita, aquela maldade, mas às vezes até pequenas palavras que você fala, depois de ditas, não tem como mais você tomar de volta, né? E eu lembro de um ditado que um pastor amigo meu lá de Goiânia, ele falava assim que quando a gente faz alguma coisa ou fala alguma coisa, ele fala que você tentar consertar é errar duas vezes. É melhor não tentar consertar. É melhor pedir perdão, é melhor você, né, falar que você foi mal, do que você tentar consertar algo que você falou, talvez no momento até, né, sei lá, de estupidez mesmo, né? Muitas vezes nós de ignorância, né? Muitas vezes nós ignorância no sentido de ignoramos certa situação, ignoramos a situação da pessoa que está ali escutando, né? Como ela está, como está o seu coração, e às vezes uma palavra que nós falamos torna-se uma fagulha, né? Então, nesse contexto, né, esses versículos, Tiago vai mostrar as incoerências que pode surgir no uso, né, da língua, da palavra, né? Com ela bendizemos ao Senhor, mas com ela nós amaldiçoamos as pessoas que foram criadas por Deus, a imagem e semelhança de Deus, né? Então, a gente perde essa noção de que aquela pessoa merece o nosso respeito, merece a nossa valorização, porque ela é a imagem e semelhança de Deus, ela é o nosso irmão, nossa irmã, né? E é criatura criada por Deus ali, né? Então, para afirmar, não deve ser assim. O autor usa novas ilustrações. A fonte, na qual não pode sair dois tipos de água, né? No versículo 11, e as árvores que não podem dar frutos diferentes na sua espécie, que são o versículo 12. Marca bem esse texto aí, se você tiver uma caneta aqui, que você possa voltar neles, né? Tiago 3, de 1 a 12, né? Então, nós precisamos estar voltando nesse texto e fazendo uma falo que é uma autoavaliação nossa, né? Como nós estamos diante, né? E nós temos escolhas a fazer, e nós vamos aqui estar aprendendo com o Tiago, né? Quais escolhas que nós podemos fazer. Então, assim, o livro de Provérbios, ele trata de questões cotidianas da vida, né? E quem segue a Deus tem essa importância da fala, né? Então, o capítulo 18 ali do livro de Tiago, não sei se alguém tem aberto aí, 18, ele vai trazer pistas sobre a pessoa que faz o mau uso da língua. Então, em Tiago, ele vai trazer assim, ó, é, ele vai dizer, lá no versículo 18, no versículo 2, ele vai dizer que a pessoa que faz mau uso da língua é arrogante no falar. Lá no versículo 5, ele vai dizer que faz avaliações equivocadas. Ele vai ver lá no versículo 6, né, que ele entra em discussões. Ele está lá no versículo 7, ele se autodestrói. Né? Então, o versículo 8, gosta de fofoca. Versículo 13, responde antes de ouvir e passa vergonha. Olha, eu falo que nesse ponto aqui,
eu já passei vergonha. Eu confesso para vocês que eu já falei talvez uma hora sem pensar, sabe, naquele ímpeto, né, de querer responder, né, e passei vergonha. Então, assim, aquilo para mim foi tão horrível que eu falei que o Espírito Santo na hora, né, eu falo que o bom de nós termos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas é isso, que na hora ele mostra para você. E eu acho que essa vergonha aqui é o que o Espírito Santo faz dentro do nosso coração, da nossa alma, né? Para que a gente reconheça, olha, você foi mal, o que você falou não foi legal, né? Então, assim, aí a gente realmente precisa não justificar, né? Que justificar é errar duas vezes, mas a gente tem que nos colocar diante de Deus, pedir perdão e realmente prosseguir, né? Não podemos também ficar comiserando, ai, eu fiz aquilo, ai, não vou falar mais com a pessoa. Não. Eu acho que o perdão de Deus é aquilo que a gente sempre fala, né? Quando a gente reconhece que erramos, que usamos a nossa fala, a nossa língua de forma errada, talvez trazendo palavras de maldição, palavras, né, malditas, né? Nós precisamos parar, fazer uma autoavaliação e falar, Senhor, eu quero realmente aprender, né? Aqui com o Tiago, né? Eu quero aprender e ser uma pessoa que traz bênçãos através das nossas palavras. E Deus permite isso na nossa vida. É só nós estarmos com o nosso coração aberto para aprender, né? Eu falo que nós aprendemos todos os dias na palavra de Deus, né? Então, aqui Jesus, ele também alertou sobre as consequências do uso da língua. Ele diz lá em Mateus 12, do 36 ao 37, né? Ele diz assim: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Por isso que eu falo que a gente tem que pedir perdão, né? Porque Deus perdoa a gente, né, das nossas palavras. E aqui eu falo misericórdia, Senhor. Né, eu não quero chegar nesse dia do juízo, eu creio que cada um de nós não queremos chegar no dia do juízo, né? E ter que dar conta de uma palavra que nós falamos e nós não pedimos perdão por aquela palavra e pode ter causado mal na pessoa, né? E a gente pensa, se a gente for pensar, palavras malditas, né? A gente começa a achar que são palavras grandes. Muitas vezes, e aqui a gente vai ver no texto, que dentro da nossa própria casa, com nossos filhos, nós usamos palavras que elas também são palavras malditas, né? Então, o que que nós vamos aprender? Então, nessa palavra que ilumina nossas vidas, nós precisamos ver, nós aprendemos, né, que o relacionamento, nos nossos relacionamentos familiares, comunidade, trabalho, igreja, todos os nossos relacionamentos, ele precisa passar, né, por esse aprendizado para que nós possamos crescer, para que nós possamos, quando diz, né, aquele que é maduro, né, eu gostei muito quando fala aqui, olha, é, quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura capaz de controlar sobre todo o seu corpo. Eu grifei na minha Bíblia e falei, Senhor, esse é o meu alvo. Eu quero ter a maturidade a ponto, né, de toda a minha palavra, né, ela controlar todo o meu corpo. Né, aquela coisa do sanguíneo que a gente tem, né? Então, a gente ser controlado no nosso corpo, né? Na nossa personalidade, né? Que a nossa fala, né, possa ter um controle tão grande que o corpo também possa ser dominado, como diz lá, né, em Gálatas, né, que busca, né, através do Espírito Santo, nós precisamos controlar. Então, assim, o que que nós vemos aqui na palavra que ilumina? Né? Primeiro, aprendemos que devemos tomar cuidado com as palavras que dão vazão à arrogância, as que contaminam o ambiente com intrigas e mentira, as que trazem inquietudes negativas à existência humana e as que envenenam, né? Então, primeiro, vamos ver essas palavras arrogantes. O que seria essas palavras arrogantes, né? Onde a humildade não tem espaço, a arrogância se mostra com o intuito de diminuir, menosprezar o próximo. Sabe aquela pessoa que quando chega perto da gente e ela vai falar alguma coisa, ela se exalta de tal maneira que a outra pessoa se sente tão diminuída, tão pequena, né? Então, essa é a palavra, né? É a palavra que é dita para menosprezar o próximo. Isso se dá da maneira de tratar as pessoas ou de partilhar conquistas. Palavras arrogantes geralmente mostram a insegurança e o egoísmo da pessoa que fala. Né? Precisamos tratar todas as pessoas com respeito e honra, e ao compartilhar e testemunhar
as nossas conquistas, nós precisamos ter como objetivo, né, fazer conhecido o Deus provedor, que nos concede todas as coisas, e encorajar, né, quem escuta a persistir nas buscas das próprias realizações. Então, se eu conseguir uma bênção, se eu conseguir algo na minha vida, através do meu trabalho, ou se Deus me concedeu, né, um milagre que talvez eu esteja pedindo a Deus, na hora que eu vou falar, que eu vou testemunhar, as minhas palavras têm que ser de tal modo que eu possa fazer conhecido de que tudo vem de Deus. Até as nossas conquistas materiais, financeiras, tudo vem de Deus e nós precisamos dar honra para Deus, né? Falar desse Deus provedor que nos concede e na nossa palavra nós precisamos falar, olha, Deus me deu e Ele pode te dar também, né? E qual é o caminho? E nós oferecemos aí o caminho para que nós possamos sermos alcançados também pelas bênçãos. E eu falo que nem todas as bênçãos, aqui não prego questões financeiras de prosperidade, né? Porque tem muitas pessoas que no pouco são felizes e são gratos a Deus, né? Porque Deus dá a porção para cada um. E quando Deus dá muito, não se preocupe, que Deus está te dando muito, não é para você se engrandecer, mas algo Ele está pedindo de você, né? Que você possa também partilhar, né? E o segundo ponto aqui que nós podemos ver, né, aprender sobre essas palavras que nós temos que tomar cuidado, são as palavras que causam intrigas e envenenam as pessoas, né, umas contra as outras, né? A etimologia aí da palavra intriga está a ideia de embaraçar. Palavras podem, de fato, causar um emaranhado, uma confusão. Expressões evasivas como me disseram, está todo mundo falando, eu só quero ajudar, por isso eu contei. São a porta de entrada para semear intrigas maquiadas de bondade e de ajuda. Né? Cuidado, muito cuidado, não se engane e não alimente esse tipo de conduta. Diz aqui, né, o texto, né? Quem assim se comporta geralmente não sustenta publicamente o que falou. Se chegam até nós, muitas vezes somos nós a semear as intrigas. Então, se chegar até nós palavras assim, a pessoa vem contar aí com esses, né, entre aspas aqui, né, com essa fala, né, me disseram, está todo mundo falando, né, olha, eu só quero ajudar, por isso eu te contei. Cuidado, muito cuidado para que nós não sejamos aqueles agentes, né, as agentes de intrigas, né, para com o outro, né? E aí que tem que realmente o Espírito Santo estar ativo em nós temos que estar com uma intimidade muito grande com o Espírito Santo de Deus, para naquela hora falar, epa, né, aqui tem algo que não posso ser, me deixar ser usada, né? E aí você até trazer aí uma palavra, né, de maturidade, de exortação para essa pessoa que está trazendo, né? Então, cuidado com as meias-verdades, não transforme as suas interpretações, né, para alguém que você não pode sustentar, né? Se for solicitada ali uma cariação, talvez você vai ficar feio, né? Então, nossas palavras devem aproximar pessoas, devem colaborar com justas e sinceras relações, não causar intrigas e afastamentos, né? Então, muitas vezes a palavra ela vem feroz. Gente, palavra dói, palavra machuca, né? Eu acho que todos nós que estamos aqui já tivemos situações em que recebemos palavras que nos machucaram, que doeram dentro do nosso coração. E se a gente recebe, a gente sabe o tamanho dessa dor, como pode ferir, né? Como diz aqui, a língua ela fere, né? Então nós precisamos tomar conta para que nós não agimos, né, da mesma forma, né? Perdão, né? Nós não venhamos a agir da mesma forma. E o terceiro ponto aqui, aprendizado que nós temos aqui, podemos aprender com esse texto de Tiago, né? É que palavras que menosprezam alguém. Tomar cuidado com palavras que menosprezam alguém. Essa é para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família, os nossos relacionamentos de trabalho também, na igreja também, mas principalmente os nossos relacionamentos, né? Fora da igreja, né? Quem não carrega na sua existência uma experiência de dor por uma palavra maldita, aquela palavra que foi dita de forma errada, na hora errada, ou palavra que foi dita talvez pensando que era uma brincadeira, né? Hoje na escola nós trabalhamos muito essa questão do bullying, né? Que antigamente as pessoas colocavam apelidos umas nas outras, dependendo da sua aparência física, e colocava e aquilo todo mundo ria, né?
Oh, quem de nós não participamos na escola de rodinho que chegava um sempre engraçadinho e colocava, pilhava o outro e a gente ria junto? Você imagina como aquela pessoa que recebia aquela palavra ficava? E tinha até questões de nome, né? De pessoas que tinham um nome e carregava a vida inteira, né? Eu falo que Jabes, né, foi um desse na Bíblia que carregou a vida inteira no seu nome uma maldição, né, do seu nascimento. Então tem pessoas que carregam no seu nome que foi dado por pai, pela mãe, talvez ali aquele bullying que ele sofre, ele carrega dentro de si, né? Muitas dores, né? Então existe aí palavras que foram ditas aí, né? E que nós devemos tomar muito cuidado, cuidado com essa palavra que menospreza a outra pessoa. Feio, né? Você sabe que eu tive um amigo lá em São José do Rio Preto, ele é da igreja lá metodista. Eu nem lembro mais o nome dele, porque na igreja todo mundo só chama ele de feio. Até hoje depois que eu estava estudando esse texto, eu falei, nossa, eu quero encontrar ele, eu quero entrar e descobrir o nome dele, porque a gente só conhece ele como feio. E não é que ele seja feio, né? Mas não sei por que ele tem esse nome, né? Mas assim, que até porque essa questão de beleza, né, como diz, né, o poeta Vinícius de Moraes, né, beleza é algo que é de cada um, todos nós temos a nossa beleza, né? Então, assim, palavras como feio, incompetente, cabelo horrível, magricela, não serve para nada, né? Você é um lixo, né? Sua desgraça. Olha quanto peso, né? Nem devia ter nascido. Olha quanto peso carregam essas palavras, palavras malditas que ferem. E olha essas palavras, né, que não deveria, né, são xingamentos ser ditas, né? São xingamentos de pessoas de várias etárias, de várias faixas etárias, né, que podem escutar. E essas palavras ela colaboram de forma muito negativa com a formação da nossa autoimagem, né? E principalmente a autoestima e gerando assim traumas para toda a vida. São palavras que você recebe quando criança e que de repente um pai e uma mãe fala dentro de casa e o filho carrega essa palavra por resto da sua vida, a não ser que você vá lá e tenha ali um encontro com seu filho e possa quebrar essa maldição. Porque são palavras malditas, e toda maldição, quando é dita e quando ela gera dores dentro da vida dos nossos filhos, das pessoas, elas não basta apenas pedir perdão. Essas palavras que geraram, que foram ditas e que mexeram aí com a autoestima da pessoa, com a formação daquela pessoa, essas palavras elas precisam ser quebradas. E quebrada é um confronto com a pessoa, é pedir o Espírito Santo que esteja junto, é ter uma pessoa junto, um pastor, um mediador, para que ali você possa realmente tirar essa maldição de cima da pessoa, tirar esse peso. Eu falo que precisa ser rompido, cortado, né? Essa palavra, né? Essa força, esse poder dessa palavra sobre a vida da pessoa, né? Então, aqui nós precisamos ter cuidado com a maneira como nós nos expressamos em relação às pessoas com quem nós convivemos, né? Nem de brincadeira essas palavras precisam ser ditas, nem brincando como antigamente, brincar, aquela roda, né? Todos nós ríamos, né? Daquelas palavras que estava dita. Meu Deus, eu não consigo lembrar na minha infância, né? Na minha época de criança, né? Mas quantas palavras? Mas eu lembro de eu e minha irmã, meus pais, né? Meu pai é pastor da Assembleia de Deus, nós tínhamos cabelos muito compridos, né? Porque não podíamos cortar. E eu lembro quantas vezes nós sofremos bullying, e eu estudava na escola adventista, né? Mas a gente sofria o bullying lá pelos cabelos compridos, né? Pelo nosso jeito de ser, de vestir, né? Que a gente não usava, então chamava a gente de Maria Mijona, porque a nossa saia não era curta, era, né, comprida, né? Então, quantas palavras foram ditas, né, naquela época e que precisaram realmente, né, a gente trazer, né? Hoje, graças a Deus, né, Deus faz essa cura nas nossas vidas, né? Nós precisamos voltar na nossa infância e lembrar de palavras, e se essa pessoa que falou não existe mais, nós precisamos buscar essa cura em Deus, né? Falar, Senhor, né, essa palavra trouxe tanto mal para mim, teve tanto peso na minha alma, no meu coração. Senhor, cura. E nós temos um Jesus, nós temos um mestre que ele pode vir no nosso coração. Quando a gente abre o nosso coração, ele vai lá, ele tira, ele sara.
né? Ele apaga essa palavra da nossa vida como maldição. E aí nós tomamos posse das palavras de bênçãos que Jesus tem para nossas vidas, né? O que ele diz de nós, né? Eu sempre falo, não importa o que as pessoas falam, eu quero saber o que que Deus diz de mim, o que Jesus fala que eu sou. Né? E a gente lembrar das palavras que o Senhor tem para nós, para nossas vidas, né? E são palavras de vida, de graça, de abundância, né? E o Senhor sempre nos valorizou. Homens, mulheres, crianças, todos foram valorizados pelo nosso Mestre Jesus Cristo, né? Então nós precisamos ter cuidado, né? Abençoar, abençoe, fortaleça, ajude as pessoas a enxergar o melhor delas, né? Sinceridade, amorosidade são fundamentais nas nossas relações. Palavras ditas com amor, elas são construtivas, né? Então, se você tem uma pessoa que está do teu lado, a tua palavra, né, vai levantar aquela pessoa. Ela está passando por um momento que, né, que ela está se sentindo um nada na vida. Né? Precisamos ter palavras que digam, ó, lembrar aquela pessoa o que Deus diz dela, né? Lembrar que aquela pessoa é valorosa demais. Né? Então, isso é muito importante. Então, a maturidade cristã nos exige um posicionamento para além da conscientização das nossas palavras e ações, né, para as consequências. Então, o desafio do Espírito Santo se coloca diante de nós. Né? Vamos seguir usando as nossas palavras e ações sobre que perspectiva? Para construir pontes, né? Para erguer muros ou destruir laços. Né? Então, nós precisamos escolher, é uma escolha. Né? Nós precisamos falar diante de Deus, Senhor, eu quero colocar aí, né? Eu falo a brasa viva do altar do Senhor nos meus lábios, naquilo que eu não consigo conter, né? Eu preciso, Senhor, ter um amor no meu coração, porque tudo procede dos nossos corações, né? Então, Senhor, eu quero usar a minha fala, a minha palavra, né? O que eu vou dizer, né? Eu quero usar para o bem, que sejam palavras benditas, que construa, né? Que construa pontes, né? Nesses nossos relacionamentos, né? E aí, caminhando para a nossa conclusão, né? Um estudo tão lindo, né? Eu falo que dá vontade da gente sentar numa roda, escutar vocês, escutar caso, escutar histórias, né? Mas o nosso tempo é reduzido aqui. Mas é uma lição que vale a pena nós repetirmos aí esse tema, maturidade nas relações, repetir quando nós estivermos presencial, viu, Valdo? Muito importante, muito gostosa, para construirmos juntos uma roda aí nas nossas classes, né? Então, palavras devem ser ditas para abençoar e não para amaldiçoar. Concluindo, né, que é Mateus 12:34 diz que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Aquilo que falamos revelará o que domina o nosso viver, o que está dentro de nós. Normalmente, quando nós falamos, e eu percebo isso, né, fazendo uma alta análise, que nós precisamos começar, toda palavra começa em nossa vida primeiro, mas quando eu faço uma alta análise, eu falo que quando eu disse alguma palavra maldita, né, que não foi bendita, eu estava dentro de mim alguma coisa não estava bem. Né? E aí a gente tem que tomar cuidado de estar bem, tratar as nossas coisas interiores, né? Se estivermos passando por algo, né, nós realmente precisamos ter aquele momento de reclusão, de cuidar primeiro do nosso interior, para que a gente não saia aí tirando palavras aí malditas, né, daquilo que está dentro do nosso coração. Se o nosso coração está bem, né, como diz aqui, nós falamos, né, daquilo que está dentro do nosso coração, do nosso tesouro, né? Se nós estamos bem, então tudo que nós falarmos, né, vai ser para o bem. Nós vamos olhar as pessoas com um olhar diferente, nós vamos levantar as pessoas ao invés de derrubar, né? Por isso que na hora que não estivermos bem, cabe a nós, né? Recolhermos, pararmos, cuidar primeiro do nosso interior, né? Então, a boca fala do que o coração está cheio, né? Aquilo que fala. E se o coração estiver cheio de fé e compromisso com a verdade e a justiça, nossos lábios devem se expressar a conversão dos nossos atos a Cristo e revelar esse amor de Deus em nós. Nossas palavras podem ser pontes ou muros, né? O que nós escolhemos? A nossa palavra, ela pode ser muro, ela pode você falar e você afastar aquela pessoa, você romper com aquele relacionamento, ou sua palavra pode ser ponte. Né? Você criar sempre esse vínculo com a outra pessoa, para que possa receber e dar.
né? Porque aqui nós sempre recebemos e damos, nós ensinamos, mas também nós aprendemos, né? Isso, né, que é o verdadeiro mestre, é aquele que pode aprender com aquilo que ele ensina também, né? Então, nossas palavras podem ser pontes ou muro. Se benditas, aproximamos a pessoas, edificam vidas e abençoamos. Se malditas, ferem, afastam e destroem, né? Cabe a nós essa escolha de seguirmos os passos de Jesus, né? Do nosso mestre, né? E fazer dos nossos lábios esse manancial de vida. Lá em Provérbios 10:11 diz assim, ó, as palavras dos bons são uma fonte de vida. É isso que Jesus fez, né? Aí ele procurava por onde ele passava, ele enfrentava ali, né? Quantos fariseus e a leis, e muitas vezes vêm para oprimir, muitas coisas vieram para oprimir, para fazer a pessoa inferior, né? E Jesus ele sempre foi passando e levando as pessoas, né? Aquele que se dizia grande, ele falava que o reino de Deus era para os pequenos, aquele que se colocava à frente, ele falava que o reino de Deus era para que os últimos chegariam primeiro. Então, ele sempre estava na contramão, valorizando, né, essa questão das pessoas, né? Então, nós precisamos, né, ter esse cuidado. E aqui o texto, a lição, ela termina dizendo quais os cuidados que nós devemos ter com a nossa própria língua, com o nosso falar, para nós usarmos sempre para edificar e glorificar a Deus. Fica aí para você pensar, né? Volta no texto bíblico aí de Tiago, né, volta para ele, leia, né, Tiago 3, de 1 a 12, né, marca aí, põe na sua geladeira, volta a esse estudo, pensa sobre ele, né, avalia, e vamos estar aqui, né, como diz esse desafio, né, o que nós podemos fazer para sempre usarmos a nossa língua, nosso falar, para edificar e glorificar a Deus, acima de todas as coisas, através da nossa vida, né, porque Deus é glorificado através de nós. Então, aí, encerro nessa lição tão maravilhosa, né? Falou mais uma vez na minha vida, trouxe-me recordações, me fez parar e avaliar algumas coisas na minha caminhada, algumas falas, né? Algumas coisas dentro de mim e até momentos que precisamos realmente. Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade, né? Assim como eu tenho de falar, eu também tenho uma facilidade muito grande também de correr, reconhecer e pedir perdão. Claudineia, Claudineia, você levantou a sua mão? Sem querer, apertei aqui sem querer, foi sem querer. Tá bom. Então, assim, para a gente encerrar aqui, eu quero, de várias leituras que tem aqui propostas, e depois eu posso colocar lá no nosso grupo para a gente estar lendo essa semana, tem um que é o Salmo 19:14. Eu queria encerrar com esse salmo, porque eu achei ele muito lindo, eu tomei como uma bênção para a minha vida, para esses dias, né? Que as minhas palavras, né? Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó meu Deus, minha rocha e meu defensor. Que as minhas palavras e os meus pensamentos, né? Que se procede do coração também muitos pensamentos, né? Precisam estar diante de Deus, precisam ser aceitáveis a Deus. E se for aceitáveis diante de Deus, por isso que a gente tem que examinar. Essa palavra vai edificar os pensamentos que eu estou tendo em relação à pessoa ou àquela situação são pensamentos aceitáveis a Deus, né? Então, são coisas que a gente tem que parar. A palavra ela tem que nos inquietar, tem que nos confrontar, tem que nos chamar à reflexão sempre para dentro de nós. Nunca ficar aquele fulano, cicrana, não, é sempre para nós. A palavra é para mim, é para você, para nós refletirmos e crescermos, né? Alcançarmos essa maturidade, né, cristã, essa maturidade na presença de Deus. Que Deus nos abençoe grandiosamente. Eu quero orar com você. Seu Deus Pai, nós te bendizemos por essa palavra tão abençoada, Senhor. Que estudo, Senhor Jesus, que palavra, Senhor, para as nossas vidas. Como nós aprendemos aqui nesse texto, Senhor, com o mestre Tiago, Pai, quando ele aqui vai confrontando a sua comunidade, ele vai ensinando a sua comunidade, e Pai, esse ensinamento chegou ao meu coração, e Senhor, o meu desejo é que tenha chegado ao coração de todas as pessoas que estão aqui ouvindo e que estarão ouvindo, Senhor Jesus, esse estudo, Pai.
Pai, que nós possamos a cada dia tomar conta, Senhor, daquilo que nós vamos falar. Pai, que nossas palavras sejam sempre pontes, que as nossas palavras, Senhor, sejam aceitáveis, Senhor Jesus, a Ti, ó Deus. Que nossas palavras, Senhor Jesus, sejam conduzidas, Senhor Jesus, não como um fogo que incendeia, que venha destruir, mas que as nossas palavras possam cair como sementes, Senhor Jesus, em cada coração e que venha florescer e que venha dar frutos e frutos, Senhor Jesus, de vida e vida em abundância, Pai. É isso que nós te pedimos, com a tua bênção, com a tua orientação do teu Espírito Santo, pedindo que seja ele o norteador, o iluminador, quando nós viermos a fazer ou a falar algo que não agrada ao teu coração, Senhor Jesus. Pai, que ele venha nos mostrar e que nós possamos ter a condição de não sermos arrogantes, mas a humildade, Pai, de reconhecer e consertar no nosso caminhar, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos e queridas. Muito obrigado, pastora Márcia, pela aula muito importante, né? Muito boa para a nossa vida, muito prática, né? Tem uma aplicação muito prática para nossas vidas, porque falar é algo que a gente faz no dia a dia, né? Durante muito tempo do nosso dia, né? Então, com certeza, é algo que nós podemos aplicar nas nossas vidas e que Deus possa estar abençoando aí a cada um, né, para que possa estar colocando em prática isso, e a pastora Márcia aí pela ministração desse estudo para as nossas vidas. Nós estamos chegando no final dessa revista, nós vamos até o final do ano, né? O ano já está acabando. Então, mas como a pastora falou, talvez fosse interessante depois retomar alguns tópicos, né, para no momento em que a gente estiver novamente com os encontros presenciais, né, que aí talvez até com a participação de mais pessoas ao mesmo tempo, né, porque no vídeo, a gente estava comentando com o pastor Márcio aqui no início, né, a gente acaba tendo um grupo pequeno na aula, né, e depois as pessoas vão assistindo o vídeo, mas aí não tem essa interação, não tem essa troca, né, de ideias, né. Mas que Deus possa... O tempo também é curto, né? A gente precisa estar dentro daquele tempo ali. E é tão gostoso quando a gente está na roda e vai escutando, né? E quando a gente fala, não, se não der para falar nesse domingo, vamos continuar domingo que vem, né? Ó, gente, eu não vejo a hora da gente se encontrar de novo, fazer aquela roda gostosa na nossa igreja para estudar aí, né, essa palavra, a palavra de Deus. Amém. Acho que estamos mais próximos agora, né? De acontecer isso. Bom, então, Deus possa estar abençoando. Vamos tirar acho que vamos encerrar aqui a gravação, e em seguida a gente tira a foto tradicional, tá bom? Então, que Deus possa estar abençoando a todos, e um dia abençoado, culto hoje à noite, né? Deus possa estar abençoando a todos na participação dos trabalhos da igreja. Amém.